Já analisei mais de 100 assassinos na minha carreira. O que houve? Eu examinei todos profundamente. Qual foi a pior punição que você já recebeu? O Dr. Jonathan Pincus é chefe de neurologia do Hospital dos Ex-Combatentes em Washington, capital. Ele pratica medicina e estudos homicidas há 41 anos. Inclusive examinou o próprio Arthur Shawcross quando foi a julgamento pelo assassinato de 11 prostitutas em 1990. Eles fizeram coisas imperdoáveis, mas ainda tem a gama de emoções que todos nós temos. E os atos que praticaram, frutos da doença que têm e das experiências pelas quais passaram, são coisas de que todos nós somos capazes. Sou o Dr. Pincus. Muito prazer. O Dr. Pincus não pode diagnosticar alguém como perverso, mas ele pode examinar a área do cérebro que conscientemente decide cometer atos de maldade, o lobo frontal. Bom, agora vem a parte difícil. Quando eu levantar o dedo, quero que olhe para o outro lado. O lobo frontal não funciona sozinho, isolado. Ele se conecta a outras áreas do cérebro. Quando examino um paciente, procuro fazer com que outras partes do sistema nervoso funcionem. O lobo frontal rege nosso comportamento consciente. Num exame neurológico, um teste simples consegue identificar lesões cerebrais, inclusive na região que controla o comportamento violento. Boa parte do lobo frontal se ocupa do movimento dos olhos. Quero ver se os olhos da pessoa acompanham o meu dedo. Um dos testes que faço é o rastreamento visual. Uma grande parte do lobo frontal está relacionada ao rastreamento visual. São chamados de campos visuais frontais. E a pessoa deve ser capaz de acompanhar o meu dedo, que se move lentamente. Se os olhos acompanham o meu dedo, é normal. Mas quando os olhos não acompanham o dedo, há um rastreamento visual anormal que indica alguma coisa errada no lobo frontal. Muito bom. Outro teste que faço é do reflexo de preensão. Bom, agora eu quero que você relaxe. Eu estimulo a palma da mão e depois os dedos. Relaxe. E se os dedos da pessoa se curvam e me pressionam, isso é um reflexo anormal. É o reflexo de preensão. Em algumas pessoas só acontece quando estão distraídas. Agora soletre a palavra punho. P-U-N-H-O. Então eu procuro distrair a pessoa pedindo que ela soletre uma palavra simples de trás para frente. Soletre ao contrário. O-H-N-U-P. Invariavelmente a pessoa desvia a atenção do que estou fazendo e às vezes enrola os dedos. Isso é anormal. Nas mãos do Dr. Pincus, essas reações simples podem ser pistas, maneiras de distinguir um paciente com uma configuração anormal e potencialmente violenta. Um lobo frontal lesionado pode apagar as conexões que refreiam os nossos instintos básicos. Pode-se adquirir uma disfunção neurológica a partir de um traumatismo craniano, de um tumor cerebral, infecção. Existem várias causas de lesão cerebral que produzem alteração na capacidade de julgamento da pessoa. A violência não requer que se tenha uma ideologia em particular. Ela requer uma lesão no cérebro, uma disfunção do cérebro, seja temporária ou permanente. Todos de pé, por favor. Numa reviravolta interessante, quando o Dr. Pincus examinou Arthur Shawcross em 1990, descobriu um cisto estranho no seu lobo temporal direito. Isso por si não explica seu comportamento assassino. Mas após examinar centenas de homicidas, o Dr. Pincus acredita que encontrou a receita para um assassino em série. Pessoas que se comportam de maneira evidentemente perversa. Pessoas que torturam e matam. Que tipo de pessoa faria uma coisa dessas? O que torna alguém violento? Após um longo trabalho, concluímos que são 3 coisas: maus tratos, lesão cerebral e doença mental. A lesão cerebral e a doença mental são a pólvora. Maus tratos na infância são a fagulha que incendeia o pavio. Pegue uma pessoa que tem uma doença mental básica. Se ela for torturada e espancada, vai se tornar alguém que quer se vingar. Alguém que se sente uma vítima e quer voltar a ter poder. E procura isso fazendo coisas terríveis. E como essa pessoa não é idiota, não tem o cérebro totalmente lesionado, ela vai poder repetir seus atos porque consegue encobrir seu rastro. Ela se torna um assassino em série. Não existe consenso quanto à teoria do Dr. Pincus, mas foi precisamente dessa mistura de fatores que surgiu um dos mais perversos assassinos no índice da maldade do Dr. Stone. Gary Heidnik foi um homem cujos crimes facilmente superam em maldade os horrores cometidos por Arthur Shawcross e até por Ed Gein.
No dia 24 de março de 1987, a polícia da Filadélfia recebeu o chamado de uma mulher histérica. Ela havia conseguido escapar depois de passar meses acorrentada num porão como escrava sexual. E disse que ainda havia 3 sobreviventes cativas. O porão era de Gary Heidnik, de 43 anos. E quando a polícia entrou em sua casa, ficou evidente que estava diante de uma mente torpe. Os corredores eram revestidos com notas de $1. As paredes estavam cobertas com moedas de 1 centavo. Mas haveria descobertas muito mais sombrias. A casa havia se tornado um laboratório doentio de tortura humana. Havia um braço na geladeira, carne humana entupindo a pia, uma panela de ossos calcinados no fogão. Mas era embaixo, no porão, onde estavam os verdadeiros horrores. Elas eram torturadas com aparelhos domésticos e ele colocava o rádio no volume máximo para disfarçar os gritos de socorro. Elas eram espancadas com uma pá e, para que não se unissem, fazia com que uma espancasse a outra. Elas eram estupradas diariamente. Alguém poderia perguntar se esse seria o plano de um louco, ou tão bem calculado, que só poderia ser obra de pura maldade. A única maneira de tentar entender alguém como Gary Heidnik é olhando seu passado e examinando os fatores que podem ter criado uma pessoa assim. Gary Heidnik teve uma infância estranha. Ele cresceu em Cleveland com um pai que o maltratava e tinha um medo constante de ser espancado. Para puni-lo, o pai chegou a pendurá-lo pelos pés da janela do 3º andar. Quando Gary molhava a cama, o pai o humilhava, pendurando o lençol para que todos os vizinhos vissem. Depois que caiu de uma árvore aos 6 anos de idade e teve uma lesão cerebral, o comportamento de Heidnik aparentemente mudou. Ele passou a amarrar e pendurar em árvores os animais de que antes cuidava. Heidnik é interessante porque reúne várias experiências que são comuns aos assassinos em série. Os maus tratos na infância, por exemplo, tortura de animais, ferimentos e também um histórico de doença mental. Gary Heidnik alegou sofrer delírios a vida toda e que certa vez ouviu a voz de Deus enquanto dirigia, dizendo a ele que fundasse uma igreja. Ele se autoproclamou bispo e fazia cultos para alguns fiéis, bem em cima do seu calabouço de torturas, onde as vítimas estavam em sofrimento. O plano de Heidnik era forçar todas as suas cativas a terem filhos seus para que ele iniciasse uma comunidade de seguidores. Mas à medida que os meses se passavam, como nenhuma delas engravidava, sua crueldade se acirrou. Heidnik experimentou uma nova tortura, aplicando choques elétricos. A primeira vítima morreu eletrocutada. Semanas depois, uma segunda vítima morreu, dessa vez de fome. Heidnik colocou seus restos num liquidificador com ração de cachorro e forçou as outras a comerem. Ele era um sujeito consumido pela tortura sistemática, não durante horas, mas meses. É o tipo de coisa que enoja qualquer um que ouve essa história. Eu vi um cachorro subindo a escada. Apareceu na televisão. O julgamento de Heidnik concentrou-se na sua sanidade e a defesa alegou que ele era psicótico. Durante o julgamento de Heidnik, um dos psiquiatras do tribunal disse que se houvesse uma Olimpíada de doença mental, Heidnik ganharia medalha de ouro. Mas atribuir seus crimes a uma doença mental pode ser simplista demais. Heidnik era um indivíduo organizado e socializado. E apesar da megalomania, das esquisitices e dos momentos de loucura, era muito menos louco do que Ed Gein. Heidnik abriu uma conta de corretagem e conseguiu transformar um pequeno investimento num patrimônio de $500 mil, com os quais comprou um Rolls-Royce e outros carros de luxo. No passado de Heidnik encontramos psicose, paranoia, maus tratos, coisas que podem ter contribuído para os seus crimes.